No coração da sede de Lisboa, sob os vitrais que filtravam a luz do meio-dia como confetes de ouro, João sentiu o peso do véu nupcial alheio sufocar sua alma. Seus lábios tremiam ao pronunciar as palavras que o libertariam, mas que destruiriam tudo ao seu redor. Não, eu não posso. Porque eu amo um homem, e esse amor é a única verdade que me resta. O silêncio que se seguiu foi um trovão, e quando pelas paredes antigas, enquanto o pai dele, o todo-poderoso Armando, empalidecia como se o chão da catedral tivesse se aberto sob seus pés. A multidão de convidados, vestida em sedas e fracos impecáveis, congelou em um instante eterno. Maria, a noiva de olhos castanhos e sorriso ensaiado, deixou cair o buquê de rosas brancas, que se espalhou pelo piso de mármore como pétalas de um sonho rompido. E então, o caos irrompeu, murmúrios viraram gritos, câmaras de celulares piscaram como estrelas malignas, e Armando avançou pelo corredor central, o rosto contorcido em fúria paternal, gritando o nome do filho como uma maldição. João não recuou. Seus olhos, úmidos mas firmes, varreram a assembleia até encontrar a porta lateral, onde uma silhueta familiar se materializava na penumbra. Miguel. O homem que ele amava em segredo, o artista de rua com mãos calejadas de pinceladas rebeldes, que havia prometido esperar do lado de fora, mas agora entrava como um herói improvável. O coração de João acelerou, não de medo, mas de uma certeza avassaladora. Aquela confissão não era o fim, mas o início de uma batalha que ele estava pronto para travar. Armando agarrou o braço de João com a força de quem constrói impérios, mas destrói almas. O que você fez, rapaz? Você enlouqueceu. Essa família não suporta escândalos, sussurrou ele, mas sua voz era um rugido abafado, e quando apenas para os ouvidos do filho. A catedral, outrora um santuário de promessas eternas, agora parecia uma arena onde gladiadores invisíveis duelavam com palavras afiadas. Maria, recuperando-se do choque, virou-se para a mãe, Dona Isabel, cujos olhos se enchiam de lágrimas não de tristeza, mas de uma compaixão inesperada que João nunca imaginara nela. Enquanto os convidados se dispersavam em ondas de fofocas sussurradas, ouvi dizer que ele namorava aquele pintor boêmio do Barro Alto. Miguel se aproximou devagar, sua jaqueta de couro gasta contrastando com o esplendor cerimonial. Ele não tocou João, não ainda, em vez disso, estendeu a mão aberta, um gesto simples que dizia mais do que qualquer juramento. Eu estou aqui, murmurou ele, e nessas 3 palavras, João encontrou o ancorador que tanto buscava em meio à tempestade. A fuga foi caótica, como uma dança desajeitada sob chuva de confetes amargos. Eles saíram pela porta dos fundos, onde o ar fresco de Lisboa os envolveu como um abraço relutante. As ruas empedradas do Chiado os receberam com o burburinho habitual, turistas rindo em cafés, elétricos rangendo nas curvas, e o cheiro de pastéis de nata misturado ao sal do Tejo. Mas para João, tudo era novo, filtrado pela adrenalina que ainda pulsava em suas veias. Ele apertou a mão de Miguel, sentindo os calos do amado contra sua palma suada. E agora? Meu pai vai me deserdar. A empresa, a herança. Tudo. Miguel parou sob a sombra de um azulejo desbotado, representando cenas de navegadores antigos, e virou o rosto de João para si. Seus olhos, verdes como os vinhedos do Douro, brilhavam com uma determinação feroz. Agora, nós construímos o nosso. Sem máscaras, sem mentiras. Lembra do que você me disse na primeira vez que nos beijamos, atrás do Teatro Nacional? Que o amor verdadeiro é como o fado, dói, mas liberta. Eles caminharam até o apartamento de Miguel, no alto do Bairro da Graça, onde as vistas panorâmicas da cidade pareciam um mapa de possibilidades. O lugar era um caos criativo, telas inacabadas encostadas nas paredes, potes de tinta espalhados como relíquias de batalhas artísticas, e um violão esquecido no canto, cordas frouxas esperando ser tocadas. João sentou-se no sofá poído, as mãos tremendo enquanto desabotoava o colarinho engomado do terno. Eu planejei isso por meses. Toda noite, ensaiando no espelho, imaginando o rosto do meu pai. Mas agora que aconteceu? Sinto como se tivesse acendido um fósforo em um barril de pólvora. Miguel se ajoelhou à frente dele, as mãos em seus joelhos, um gesto de igualdade que aquecia o peito de João. Você foi corajoso, amor. Mais do que eu jamais seria. Eu, que pintei murais anónimos denunciando a hipocrisia da sociedade, tremi só de pensar em te ver no altar com outra. Ele pausou, o olhar baixando por um instante, revelando uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Mas e se isso nos separar? Sua família. Eles têm poder. Podem me pintar como o vilão, o corruptor. João puxou Miguel para cima, seus lábios se encontrando em um beijo urgente, salgado de lágrimas não derramadas. Era um beijo de sobreviventes, de quem havia escapado das correntes invisíveis da tradição. Quando se separaram, João sussurrou, eles podem tentar, mas não vão vencer. Porque o que nós temos é maior que qualquer império.
Naquela noite, enquanto Lisboa piscava lá embaixo como um mar de luzes, eles falaram até o amanhecer. João contou histórias de sua infância no Palacete de Sintra, onde o pai o moldava como argila, aulas de etiqueta, lições de negócios, e o silêncio opressivo sobre qualquer emoção que não fosse ambição. Ele sempre disse que o amor é fraqueza, que um homem de verdade constrói legados, não corações partidos. Miguel, por sua vez, abriu-se sobre sua própria jornada, filho de pescadores no Algarve, fugindo para a capital em busca de cores além do azul do mar, encontrando na arte uma voz para os silenciados. Mas o idílio foi interrompido por uma batida na porta ao raiar do dia. Era Sofia, a melhor amiga de João desde a universidade, uma mulher de cabelos cacheados e riso contagiante que sempre soubera de seu segredo. Ela irrompeu com um laptop na mão e olhos arregalados. Vocês viram as redes? É um furacão. Hashtags como casamento quebrado e verdade no altar estão trending. Seu pai já convocou uma coletiva de imprensa para esclarecer o mal-entendido. João sentiu o estômago revirar. O mundo digital, outrora um refúgio anónimo, agora era uma praça pública onde sua confissão era dissecada como um escândalo de novela. Miguel, prático como sempre, pegou o violão e dedilhou uma melodia suave, um fado moderno sem as cordas de lamento. Deixe que falem. Nós cantamos nossa própria canção. Sofia, que se identificava como lésbica e havia lutado suas próprias batalhas contra a família conservadora, sentou-se ao lado de João, envolvendo-o em um abraço. Eu sempre soube que você era o mais forte de nós. Lembra daquela manifestação no Rossio, quando marchamos pela igualdade? Você carregou a bandeira arco-íris como se fosse uma capa de super-herói. Seu apoio era um bálsamo, mas também um lembrete das redes que os uniam, amigos da comunidade LGBTQ+, que agora inundavam as mensagens com solidariedade. Porém, o primeiro golpe veio sutil, como uma brisa fria do Atlântico. Uma ligação de Dona Isabel, a mãe de João, cuja voz tremia ao telefone. Filho, volte para casa. Seu pai está furioso, mas eu entendo mais do que você pensa. Venha, antes que ele faça algo irreversível. João hesitou, o fio do aparelho queimando sua pele. Era a primeira rachadura na fachada familiar, um sussurro de empatia em meio ao vendaval. Enquanto o sol subia sobre os telhados vermelhos, João, Miguel e Sofia traçaram um plano improvisado, confrontar Armando não com raiva, mas com verdade. Mas o destino, caprichoso como as ladeiras de Alfama, tinha outros planos. Na rua, um repórter os esperava, microfone em riste. João, é verdade que seu noivo secreto é um ativista radical? Seu pai diz que você foi manipulado. O flash das câmaras os cegou, e João percebeu que a batalha pelo amor não era só pessoal, era uma guerra contra o mundo. As semanas seguintes foram um turbilhão de sombras e luzes, como as marés que lambem as falésias de Cascais. João e Miguel se refugiaram em um pequeno estúdio alugado em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o passado glorioso de Portugal parecia zombar de suas lutas modernas. O lugar era modesto, paredes caiadas com rachaduras que contavam histórias de terremotos antigos, uma cozinha onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao óleo de tinta de Miguel, e uma cama estreita que se tornava o epicentro de sua intimidade emocional. João acordava todas as manhãs com o som das gaivotas, mas o peso da desesperança o ancorava à realidade. Armando havia congelado suas contas, cortado o acesso à empresa familiar de importação de vinhos do Porto, e espalhado rumores entre os círculos sociais de que o filho sofrera um colapso nervoso. Ele acha que pode me apagar como uma mancha em um rótulo, confidenciou João a Miguel uma noite, enquanto observavam o Tejo refletir as luzes do 25 de abril. Miguel, com sua resiliência forjada nas ruas, respondia com ações, não palavras vazias. Ele vendia suas pinturas em feiras de arte no Lisboa Factory, retratos vibrantes de casais que dançando fados reinventados, e usava o dinheiro para sustentar os dois. Veja isso, disse ele um dia, desembrulhando um quadro novo, João no altar, não em derrota, mas em glória, com asas de arco-íris brotando das costas, e Miguel ao seu lado como um guardião. É para você lembrar que a arte transforma dor em legado. Mas as fissuras na armadura de João começaram a aparecer. Sonhos assombrados pelo rosto de Maria, não de ódio, mas de culpa. Ela não merecia ser o peão no jogo do pai dele. Uma mensagem dela chegou, inesperada, eu sempre soube que não era amor, mas respeito. Se precisar de uma amiga, estou aqui. Sem julgamentos. Aquelas palavras abriram uma porta para o perdão, um tema que João ruminava enquanto passeava pelos jardins do Palácio da Ajuda, onde estátuas de rainhas esquecidas pareciam sussurrar conselhos ancestrais. Sofia se tornou o elo vital, organizando encontros com a comunidade. Em uma noite chuvosa no Bairro Alto, eles participaram de uma roda de conversa em um bar lésbico chamado Arco-Íris Escondido, onde histórias de rejeição familiar ecoavam como refrões de um hino coletivo. Uma mulher mais velha, com tatuagens de ondas do oceano nos braços,
compartilhou: eu perdi minha herança no Alentejo por amar quem amava, mas ganhei uma família escolhida. Vocês farão o mesmo. João, pela primeira vez, falou abertamente sobre o altar, e o aplauso que recebeu foi como um bálsamo para feridas frescas. No entanto, o conflito escalou quando Armando os convocou para uma reunião familiar na mansão de Sintra. O ar estava carregado de jasmins murchos, e o pai de João, sentado em sua poltrona de couro, parecia encolhido sob o peso de sua própria rigidez. Você destruiu tudo, João. Os contratos com os fornecedores espanhóis evaporaram por causa do escândalo. E essa pessoa, ele gesticulou vagamente para Miguel, que permanecia de pé como uma estátua de bronze, ele é a causa disso tudo. Dona Isabel, ao lado, torcia um lenço de renda, seus olhos implorando por paz. João sentiu a raiva subir como vinho fermentado. Não, pai. A causa é o silêncio que você impôs a vida toda. Você me ensinou a esconder sentimentos como se fossem defeitos. Mas o amor não é um defeito, é a força que move o mundo. Miguel, contente-se, acrescentou com voz calma: Senhor Armando, eu não vim roubar seu filho. Vim amá-lo, como ele merece ser amado, sem correntes. O confronto terminou em impasse, com Armando saindo da sala batendo a porta, mas Dona Isabel ficou. Em um gesto surpreendente, ela pegou a mão de Miguel. Eu li seus artigos no jornal, sobre a arte e identidade. Talvez eu não entenda tudo, mas vejo a luz nos olhos do meu filho pela primeira vez. Era um começo frágil, uma ponte sobre o abismo geracional. Enquanto isso, as redes sociais fervilhavam com apoio inesperado. Influencers que de Porto e Faro compartilharam a história de João, transformando-a em um símbolo de resistência. Mas nem tudo era solidariedade, mensagens anônimas de ódio chegavam, e quando os preconceitos arraigados na sociedade portuguesa, ainda marcada por ecos do passado católico conservador. Uma noite, após ler uma ameaça velada, João desabou nos braços de Miguel. E se eles tiverem razão? E se eu for uma decepção? Miguel o ergueu, levando-o para a varanda onde o vento do mar sussurrava promessas. Olhe para as estrelas sobre o Tejo. Elas não brilham para agradar a todos. Brilham porque devem. Eles ficaram ali, entrelaçados, até que um telefonema de Sofia interrompeu: vocês precisam ver isso. Maria está dando uma entrevista, e ela está do nosso lado. Na tela, Maria, com graça inabalável, declarava: o casamento era uma farsa para ambos. João me salvou de uma vida sem paixão. Apoie seu amor, porque o verdadeiro amor não tem gênero. O impacto foi imediato, as hashtags viraram movimento, e convites para palestras em universidades de Coimbra choveram. Mas o verdadeiro passo en gote veio em uma feira de arte em Évora, onde Miguel expôs sua série Altares Quebrados. João, ao lado dele, viu um homem idoso se aproximar, lágrimas nos olhos. Meu neto é como você. Obrigado por mostrar que há esperança. Naquele momento, João percebeu que sua dor não era em vão, era um farol para outros. Ainda assim, a tensão familiar culminou em uma carta de Armando, entregue por um mensageiro discreto: volte, ou perca tudo para sempre. João rasgou o papel, mas o dilema o consumia. Com Miguel ao lado, ele decidiu: era hora de enfrentar o passado de frente, em uma viagem de volta a Sintra, onde raízes profundas poderiam florescer ou apodrecer. A estrada para Sintra serpenteava como uma fita de memórias entrelaçadas, ladeada por eucaliptos que sussurravam segredos ao vento atlântico. João dirigia o carro alugado, um Fiat modesto que contrastava com os Mercedes da juventude, enquanto Miguel folheava um caderno de esboços, traçando linhas que capturavam a essência de castelos encantados. E se ele não mudar? Perguntou Miguel, a voz baixa contra o ronco do motor. João apertou o volante, os nós dos dedos brancos. Então eu mudo o que resta de mim. A mansão surgia como um fantasma romântico no horizonte, suas torres neogóticas piercing o céu nublado, jardins labirínticos onde João brincara de esconde-esconde com fantasmas de expectativas não atendidas. Dona Isabel os recebeu na entrada, o rosto marcado por noites insones, mas com um brilho de determinação nos olhos. Ele está na biblioteca. Preparem-se. Ela tocou o braço de João, um gesto que dizia mais que palavras: eu lutei minhas próprias batalhas silenciosas. Vá. Armando estava de pé junto à lareira, um copo de porto na mão, o fogo crepitando como sua raiva contida. Então, você veio mendigar perdão, grunhiu ele, sem olhar diretamente para Miguel. João avançou, a voz firme como o granito das muralhas de Lisboa. Não, pai. Vim oferecer entendimento. Você construiu isso tudo, vinhos premiados, alianças políticas, para proteger o que ama. Mas me excluiu dessa proteção por medo do que os outros pensam. O ar ficou espesso, carregado de anos de silêncios.
Armando finalmente encarou o filho, e algo quebrou em seu olhar, não fúria, mas uma vulnerabilidade crua. Eu vi meu próprio pai perder tudo por um escândalo na ditadura. Ele era diferente, como você diz. Escondi isso para sobreviver. Mas te forcei a esconder por orgulho. As palavras saíram como um confessionário tardio, e pela primeira vez, João viu o homem por trás do titã. Miguel, sentindo o momento frágil, interveio com gentileza: Senhor, a sobrevivência não precisa ser solidão. Eu perdi meu pai no mar, mas aprendi que legados verdadeiros são compartilhados, não trancados. Armando sentou-se pesadamente, o copo tilintando na mesa de mogno. Mostre-me suas pinturas, rapaz. Talvez haja algo de arte na loucura de vocês. A conversa se estendeu até o crepúsculo, com Dona Isabel servindo chá de camomila e biscoitos de amêndoa, um ritual que suavizava as arestas. Armando, relutante, admitiu: eu convidei Maria para jantar amanhã. Ela pediu para nos unir, não dividir. Era uma oliveira estendida, imperfeita, mas real. De volta a Lisboa, o alívio foi efêmero. Sofia os esperou com notícias mistas. Uma petição online pela igualdade LGBTQ+ em empresas familiares ganhava tração, inspirada na história de João, mas um grupo conservador contra-atacava com boicotes aos vinhos de Armando. Vocês viraram o rosto da mudança, disse ela, os olhos brilhando. Mas cuidado, o ódio se organiza. Em uma noite de insonia, João e Miguel caminharam pelo terreiro do Paço, onde a estátua de D. José II os observava como um monarca benevolente. Lembra do nosso primeiro encontro? Perguntou João, parando sob os arcos iluminados. Você pintando um mural de amantes proibidos na parede de uma galeria abandonada, e eu, fugindo de uma reunião chata, parei para assistir. Miguel sorriu, puxando-o para perto. Você disse que era como ver o coração de Portugal bater pela primeira vez, selvagem, sem amarras. O idílio foi interrompido por um chamado urgente de Maria. Ela os encontrou em um café discreto no Chiado, o rosto pálido mas resoluto. Meu pai, o sócio do seu, está furioso. Ele ameaça processar por danos morais. Mas eu tenho algo, gravações de conversas onde eles planejavam o casamento como um acordo comercial. A revelação era uma bomba, expondo a frieza por trás da tradição. João sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. Você poderia ter me odiado. Maria balançou a cabeça, os cachos dançando. Eu invejava sua coragem. Eu soube, João. O casamento teria sido uma prisão para nós dois. A confissão fortaleceu o laço improvável, transformando a ex-noiva em aliada. O conflito atingiu o ápice em uma gala beneficente no Casino Estoril, onde Armando homenagearia doadores. João e Miguel foram convidados, um teste. Vestidos em smokings alugados, eles entraram de braços dados, um statement silencioso. Murmúrios os seguiram como fantasmas, mas Sofia, ao lado com sua namorada, os blindou com piadas afiadas. No palco, Armando subiu para discursar, mas em vez de negação, ele pausou, olhando para o filho na plateia. Hoje, honro não só filantropos, mas corações corajosos. Meu filho me ensinou que o verdadeiro vinho envelhece com autenticidade, não com rótulos falsos. O aplauso foi hesitante no início, mas cresceu, e lágrimas escorreram pelo rosto de Dona Isabel. Porém, o triunfo foi eclipsado por uma traição sutil. Um primo distante de Armando, invejoso da herança, vazou documentos falsos online, alegando que Miguel era um espião corporativo. A acusação era absurda, mas o dano à reputação de Armando era real. Eles querem nos dividir, disse João, enquanto vasculhavam provas no estúdio. Miguel, com olhos flamejantes, propôs: vamos contra-atacar com arte. Uma exposição pública, expondo as mentiras. Sofia concordou, mobilizando a comunidade. Em poucas semanas, o Lisboa Factory sediou Verdades no Altar, uma mostra que misturava pinturas de Miguel com depoimentos de quer portugueses, de pescadores do Minho académicos de Coimbra. A abertura foi um sucesso, com Maria cortando a fita simbólica. Mas no meio da multidão, Armando apareceu, não como antagonista, mas como pai. Eu vim ver a verdade que você tanto defendeu. Seu abraço a João foi desajeitado, mas genuíno, um passo em direção à redenção. Ainda assim, o passado sussurrava dúvidas. João sonhava com o altar novamente, mas agora com Miguel ao lado, só que sombras de rejeição o perseguiam. Eu temo perder você nisso tudo, confessou ele uma madrugada. Miguel o silenciou com um olhar. Perder? Nós estamos ganhando, amor. Um mundo de uma vez. O verão português desabrochou como uma romaria de cores, com festas de São João em Porto e quando fogos que pareciam celebrar a resiliência de João e Miguel. A exposição, Verdades no Altar, viajou para o sul,
parando em lagos onde o mar esmeralda lambia praias de memórias. Ali, Miguel revelou um segredo: eu cresci vendo meu pai remar contra correntes impossíveis. Ele me ensinou que o amor é como o oceano, vasto, mas navegável com o parceiro certo. João, tocando as cicatrizes invisíveis do amado, sentiu sua própria força se multiplicar. De volta a Lisboa, a vida ganhava ritmos novos. João começou a trabalhar como consultor freelance para vinícolas Keir-Friendly no Douro, usando seu conhecimento herdado para empoderar produtores marginais. É como se eu estivesse fermentando minha própria liberdade, brincava ele com Sofia, que agora dirigia uma ONG para apoio a jovens LGBTQ mais inspirada em sua história. Maria se juntou ao conselho, sua perspectiva trazendo nuances valiosas. Mas o idílio familiar era frágil. Armando, em um esforço de reconciliação, convidou-os para um fim de semana em uma quinta no Alentejo, terra de sobreiros centenários e horizontes infinitos. O ar cheirava a cortiça fresca e ervas selvagens, e pela primeira vez, pai e filho colheram uva juntos, mãos sujas de suco púrpura. Eu errei feio, João, admitiu Armando sob o sol poente. Mas vendo você lutar, eu vejo o homem que eu queria ser. Miguel, observando de longe, sentiu um nó se desfazer no peito. Dona Isabel, sempre a tecelando de laços, organizou um jantar com histórias antigas. Sua avó, João, escondeu um amor proibido durante a Revolução. Ela me contou no leito de morte que o arrependimento maior é o silêncio. As revelações teciam uma tapeçaria de heranças Keir, provando que a família não era monolítica, mas um mosaico de verdades ocultas. No entanto, o conflito externo irrompeu como uma tempestade de agosto. O primo traidor, Ricardo, processou Armando por difamação, usando o escândalo do casamento como munição. Jornais sensacionalistas de Faro a Évora estampavam manchetes: herdeiro gay destrói império familiar. João foi arrastado para depoimentos, onde advogados o interrogavam como se fosse um criminoso. Você manipulou seu pai para ganhar controle, perguntavam, ignorando as lágrimas em seus olhos. Miguel o apoiava em cada audiência, segurando sua mão sob a mesa de mogno polido. Em uma pausa, no corredor do tribunal em Lisboa, ele sussurrou: lembra do mural que pintamos juntos no Rossio? Amor sem julgamento. É isso que estamos defendendo agora. A imagem os fortaleceu, e Sofia, com contatos na mídia progressista, contra-atacou com uma campanha viral, vídeos de casais Keir portugueses compartilhando histórias de superação, culminando no de João. O turning point veio em uma audiência pública, onde Ricardo, com ar presunçoso, acusou Miguel de influência corruptora. Mas Dona Isabel subiu ao estrado, voz trêmula mas inabalável: meu filho encontrou coragem onde eu falhei. E esse homem, Miguel, trouxe luz à nossa casa sombria. O juiz, um homem de Évora com olhos sábios, arquivou o caso por falta de provas, citando o direito à autenticidade pessoal. A vitória foi celebrada em uma sardinhada na praia de Carcavelos, com amigos da comunidade dançando ao som de morna cabo-verdiana misturada a fado. Maria trouxe sua nova parceira, uma surfista de sagres com dreads loiros, e o riso delas ecoava como ondas livres. Armando, surpreendentemente, apareceu com uma caixa de vinhos rótulados Liberdade Envelhecida, um tributo sutil ao filho. Mas o drama pessoal de João se aprofundou em uma viagem solitária a Coimbra, onde estudara. Caminhando pelas ruas medievais, ele encontrou um antigo professor, o mentor que notara sua sensibilidade especial anos antes, mas nunca ousara falar. Você é o exemplo que eu queria dar às gerações, disse o homem, agora aposentado. A conversa desenterrou inseguranças. Eu me odiava por desejar Miguel, achava que era uma fraqueza portuguesa, passiva, como o saudosismo. De volta, ele compartilhou com Miguel em uma noite de estrelas cadentes sobre o castelo de São Jorge. Eu temia que nosso amor fosse só rebelião, não profundidade. Miguel, traçando padrões no peito dele, respondeu: é profundidade porque dói e cura. Como o vinho que seu pai tanto ama. O próximo conflito surgiu de dentro. Sofia descobriu que sua própria família, e quando os padrões antigos, pressionava a escolher um lado. Eles dizem que apoiar você me torna cúmplice de decadência moral. João a abraçou, e juntos, com Miguel, eles organizaram um retiro em Óbidos, vila medieval de livros e amores literários. Ali, em círculos de fogueira, eles desfiavam medos, tecendo laços mais fortes. Um passo inesperado veio de Ricardo, uma carta de desculpas, admitindo inveja e arrependimento, influenciado pela exposição itinerante. Você me fez questionar minhas próprias máscaras. Era redenção parcial, mas o suficiente para curar feridas coletivas. Enquanto o outono tingia as vinhas de ouro, João e Miguel planejavam o futuro, uma galeria conjunta em Lisboa, misturando arte e vinhos Keir. Mas uma sombra pairava, rumores de uma nova lei conservadora ameaçando direitos LGBTQ+.
Vamos lutar, jurou João, beijando Miguel sob as folhas caindo. Pelo altar que quebramos e pelo que construiremos. O inverno chegou a Portugal como um manto de névoa sobre o Douro, envolvendo vinhedos adormecidos em um silêncio reflexivo. João e Miguel, agora mais unidos que nunca, transformaram o estúdio em Belém em um hub criativo, onde sessões de pintura se entrelaçavam com degustações de vinhos artesanais. Sofia e Maria se juntaram frequentemente, formando um quarteto improvável de ativistas, risadas e quando contra as paredes, planos traçados em guardanapos manchados de tinta vermelha. Armando, em uma evolução surpreendente, investiu na galeria, batizando-a de Altares Livres. Não por pena, disse ele em uma visita, mãos enfiadas nos bolsos do casaco de lã, mas porque vejo o futuro nos seus olhos. Dona Isabel, radiante, organizava eventos, convidando viúvas de pescadores do Algarve cujos filhos haviam fugido para a capital em busca de identidade. Mas o equilíbrio foi testado por uma crise pessoal de Miguel. Uma exposição em Madrid o levou a confrontar raízes. Visitando a aldeia paterna, ele descobriu cartas antigas do pai, revelando um amor não correspondido por um marinheiro espanhol. Ele escondeu isso como uma tempestade no horizonte, confidenciou Miguel a João por videochamada, voz embargada pelo mar Cantábrico. Eu herdei o silêncio, mas você me deu palavras. João voou para a Espanha, encontrando-o em uma pleia ventosa de Bilbao. Eles caminharam descalços na areia fria, ondas lambendo seus pés como confissões. Seu pai teria orgulho de você, não do artista, mas do homem que ama sem medo. O abraço ali, sob um céu de chumbo, foi um voto renovado, curando gerações de segredos. De volta, o grupo enfrentou um conflito maior. A tal lei conservadora ganhava apoio em círculos rurais, ameaçando parcerias civis quer. Sofia mobilizou uma marcha em Lisboa, do Rossio ao Parlamento, com bandeiras arco-íris tremulando como velas de naus antigas. João discursou, voz amplificada e quando nas colunas dóricas, nós não pedimos permissão para amar, nós exigimos espaço para viver. Miguel, ao seu lado, ergueu um quadro gigante de diamantes entrelaçados, simbolizando união. A multidão rugiu, mas opositores gritavam contra, um deles jogando uma garrafa que roçou o ombro de Maria. O caos durou minutos, mas a polícia interveio, e o incidente viralizou, virando simpatia pública. Armando, assistindo da TV em Sintra, ligou furioso, eu tenho contatos no governo. Vou pressionar. Sua aliança era um milagre, nascido da dor compartilhada. Em meio à turbulência, um romance secundário floresceu. Sofia e a surfista de Maria se aproximaram, encontrando em Óbidos um refúgio de livros eróticos platônicos e conversas profundas. Vocês nos inspiram a ser autênticas, disse Sofia a João, durante um piquenique nos jardins de Queluz. O clímax se aproximou com uma audiência parlamentar em Lisboa. João, Miguel, Maria e Armando testemunharam, cada um contando fatias de sua jornada. Armando Speech foi o mais impactante. Eu forcei meu filho a um altar falso por tradição. Hoje, defendo altares verdadeiros, porque o legado de uma nação é medido pelos corações livres que abriga. O comitê, tocado, rejeitou a lei, um triunfo que ecoou de Faro a Bragança. Mas o turning point emocional veio em particular. João, exausto, confrontou resquícios de dúvida em uma terapia de grupo no centro comunitário do Bairro Alto. Eu ainda ouço ecos do meu pai antigo, me chamando fraco. O terapeuta, uma drag queen aposentada com sotaque transmontano, respondeu, fraqueza é esconder, força é expor. Miguel, presente, apertou sua mão, e naquela sessão, João perdoou não só o pai, mas a si mesmo. Primavera trouxe renascimento, a galeria inaugurou com uma performance de fado quier, voz entrelaçando lamentos e alegrias. Ricardo, redimido, doou uma obra de arte, fechando o círculo de traição. Dona Isabel revelou um álbum de fotos antigas, mostrando um tio-avô efeminado em festas dos anos 50, provando que a linhagem quier era profunda. Um conflito final surgiu de uma oferta tentadora. Uma multinacional propôs a Armando comprar a empresa, mas exigindo que João se reabilite publicamente. Ele recusou, rugindo, meu filho é meu orgulho, não minha vergonha. A decisão fortaleceu laços, e a família celebrou com um banquete em Sintra, pratos de cataplana e conversas fluindo como rio. João e Miguel, sozinhos depois, subiram ao terraço, olhando para as luzes da capital. Nós sobrevivemos ao altar, disse João. Miguel sorriu, e construímos catedrais de amor. O ano girou como as rodas de um moinho alentejano, moendo desafios em farinha de crescimento. João e Miguel, agora noivos em uma cerimônia simples planejada para o verão, navegaram pelas águas calmas pós-tempestade. A galeria Altares Livres expandiu para uma filial no Porto, onde muralistas locais pintavam narrativas de amor trans e bi, atraindo turistas que deixavam não só euros, mas histórias compartilhadas.
Sofia e sua parceira adotaram um cachorro resgatado de uma praia do Minho, batizando-o de Liberdade, um símbolo peludo de suas vitórias. Maria, florescendo em seu ativismo, escreveu um livro de memórias, Altares Invisíveis, que subiu nas listas de best-sellers, com prefácio de João elogiando sua graça. Armando, transformado, fundou uma bolsa para artistas viajando pelo país para palestras onde admitia: eu era o vilão da minha própria história, mas os heróis me redimiram. Dona Isabel, radiante, tricotava cascóis arco-íris para netos imaginários, sonhando com um futuro grandioso. Mas o último conflito, sutil como uma brisa de levante, testou a profundidade de João e Miguel. Durante preparativos do casamento, um evento ao ar livre nos Jardins de Belém, com o Tejo como testemunha, Miguel recebeu uma oferta de galeria em Berlim. É uma chance de carreira, mas significa distância, confessou ele, olhos baixos enquanto dobravam convites floridos. João sentiu o pânico familiar, ecos do altar e quando, separação por expectativas alheias. Você deve ir, nosso amor não é prisão. Mas internamente, o medo roía, e se o mundo os engolisse de novo? Eles discutiram pela primeira vez, palavras afiadas como facas de ourivos. Você acha que eu sou egoísta? Gritou Miguel. Não, acho que o mundo é cruel com quem ama demais. A reconciliação veio em uma caminhada noturna pelo aqueduto das águas livres, arcos romanos estendendo-se como braços protetores. Lá, sob a lua cheia, Miguel se ajoelhou, não com anel, mas com um esboço, eles dois, velhos, mãos enrugadas entrelaçadas em uma varanda com vista para Lisboa eterna. Berlim é uma estação, não um destino. Nós somos o mapa. João chorou, abraçando-o, eu temi perder o que conquistamos. Miguel o ergueu, conquistamos tudo, família, comunidade, nós mesmos. O casamento foi um tapete de pétalas e promessas. Sob um arco de flores silvestres, com o sol dançando no rio, João e Miguel trocaram votos personalizados. Eu te escolho não apesar das tempestades, mas por causa delas, disse João, voz embargada. Miguel respondeu, e eu te pinto como obra-prima que sempre fomos destinados a ser. Convidados, Armando orgulhoso, Dona Isabel radiante, Sofia e Maria rindo, Ricardo em paz, aplaudiram, câmaras capturando não escândalo, mas celebração. O banquete seguiu com fado tocado por uma banda pratos de percebes e pastéis, e danças que duraram até o amanhecer. Anos depois, com a galeria florescendo e uma família adotiva crescendo, João olhava para trás sem arrependimentos. O altar quebrado havia se tornado a fundação de catedrais invisíveis, provando que o amor, em Portugal ou em qualquer lugar, vence não pela força, mas pela verdade exposta. E assim, em noites quietas, eles ainda sussurravam sob as estrelas: nós chocamos o mundo, mas salvamos a nós mesmos.